Primeira etapa da nossa jornada e hoje você está em um beco sem saída comigo. Eu e você estamos num beco sem saída. Quero que você imagine agora, feche os teus olhos, você está parado, à sua frente tem um prédio, não tem como sair, ele é um prédio baixo, ele tem cerca de uns 4 a 5 metros, não tem como escalar, é uma parede lisa. Do seu lado direito, tem um prédio que também não tem como escalar, ele não tem escada, ele não tem janelas, ele não tem grades. Do teu lado esquerdo, da mesma forma, tem outro prédio. E, inclusive, esses prédios, eles não têm acesso a pessoas que possam te ver e te salvar de um perseguidor. Existe um perseguidor atrás de nós, e esse perseguidor, ele está vindo, e nós estamos nesse beco completamente sem saída. Nesse momento, quando a gente se olha, só existem 2 opções. E a terceira eu não quero nem comentar, mas é aquela de se abaixar e chorar. Isso não é para nós adultos, isso não é para nós pessoas que são prósperas, pessoas que são decididas, pessoas que são corajosas. Então, nestas 2 situações, e logo, depois que eu comentar sobre essas 2 situações, você vai entender mais o que significa esse beco na tua vida e como que a tua mentalidade ela pode te levar a crescer ainda mais, a ser mais próspero, a ser mais resolvido, a entender que o seu negócio ele precisa de você, ele precisa da tua iniciativa, da tua cara e da tua coragem. E aí vamos contar 2 histórias para você. Nós estamos lá, né? Nós estamos lá. Nesse beco, existe uma possibilidade, e a nossa primeira possibilidade é nós voarmos. Então nós podemos simplesmente, olhamos para ambos os lados, não temos como escapar, o perseguidor está atrás de nós podemos voar. Se eu posso voar, eu tenho asas, certo? E agora, eu quero que você pense assim, se você decidir voar, você vai deixar tudo para trás. Você vai descobrir que existem asas em você. Você vai sentir o teu corpo criando essas asas. Você vai se imaginar abrindo essas asas e começando a sentir o vento soprar em você. O seu corpo vai levemente e lentamente subindo, porque você descobriu recentemente que você tem asas. Mas elas são tão perfeitas que elas conseguem te levar de uma forma tão leve, tão suave, que parece que você sempre teve essas asas com você. Você começa a sentir a brisa, você começa a sentir, o teu corpo vai sentindo o vento soprar. Lembrando que você está num beco sem saída. O teu coração, nesse exato momento que você começa a subir e sair daquele beco, ele começa a se acalmar. A tua respiração, que antes estava... O que eu vou fazer? Existe alguém me perseguindo? Ela começa a se acalmar. Ela começa a relaxar. Você começa... Sabe quando você termina aquela respiração sorrindo? É essa respiração que você começa a partir de agora. E aí você está sentindo, todos os teus poros estão sentindo o vento soprar em você. E quanto você mais sobe, mais o vento sopra em você. Você começa a ver uma luz brilhando, que é o final daquele beco, que é o final daqueles 4 metros que eu te contei, que existe um paredão onde você não consegue escalar. E aí você está voando. O teu corpo decola e simplesmente vai. E as tuas asas, elas batem sem parar. Tudo que parecia impossível se torna possível. Você está lentamente subindo e deixando para trás quem estava te perseguindo. Todo aquele perseguidor, todo aquele medo, simplesmente vai abrindo espaço a um sentimento, a algo novo. E esse algo novo é o que você está vivendo e desfrutando, que é aprender a voar.
Como você aprendeu a voar? Você foi. E você nem se limitou a esses 4 metros, porque quando passaram aqueles 4 metros, você percebeu que passou e você quis ir mais além ainda, você quis continuar aquele voo. Então, essa pessoa que subiu, ela já está lá em cima. Agora existe a segunda pessoa e logo você vai entender o que essas duas pessoas têm a ver, qual é a relação que eu estou contando para você sobre a sua mentalidade, o seu formato de pensamento voltado ao seu negócio e à sua prosperidade, seja ela online, seja ela presencial. Aguarda que você vai entender. Então agora você tem uma segunda opção. Existe uma outra pessoa que pode estar reagindo de uma forma diferente. E essa forma diferente não é voar. Essa forma diferente é firmar os seus pés no chão, virar o seu corpo ao enfrentamento daquela situação. Você sabe que vem um perseguidor. Você sabe que você está no beco. E do beco você não tem como sair. Você não tem como escapar. Mas você decide. Você está virado para o beco. Você virou de costas, com os pés firmados no chão. Você sente a poeira soltando no ar. Sabe quando você pisa o pé no chão e você sente voar aquele pó? É esse pó que eu quero que você se concentre, naquela força, aquela intensidade dos pés bem firmados no chão. E você sente as suas pernas com força. Você sente o teu corpo inteiro distribuindo força em ti mesmo que você nem sabia que existia. Você sente o suor nas tuas mãos, porque sabe quando você fica naquela posição de comando, aquela posição firme, que você pode até suar e o teu corpo soa e o teu corpo tá todo ele concentrado e acelerado, a tua respiração. Ela não tá mais acelerada, porque você está focado. Ela estava acelerada, agora ela tá forte, ela tá firme. Você decidiu enfrentar. E essa decisão, ela trouxe tanta força para você que os teus pulmões, eles estão se enchendo com mais força ainda. Você tá sentindo, todo aquele ar tá entrando dentro de você. E você tá, assim, você tá num estado que você nunca teve, se sentindo tão poderosa, tão intensa, tão pronta como nunca antes. Você sente uma força que vem sobre você e você sabe que o perseguidor está vindo à frente. E a cada segundo você se torna mais forte. É como se nesse momento você tivesse um leão levantando atrás de você. Forte. Sabe, com aquele rosto. Sabe aqueles leão que a gente vê no Instagram? Com um leãozinho embaixo, assim, lindo, fantástico. É esse leão que você está sentindo atrás de ti. Sabe, é um leão forte. Ele tá pronto para te proteger. E você tá sentindo que aquela proteção que tá vindo de você agora tá dentro de você, é uma força interna. Aquilo faz parte de ti, você nem sabia que fazia parte de ti. Mas faz parte. E ela já está dentro de você, e você está dentro dela, e você está forte, você está seguro, você está firme e calçado no chão. E o teu perseguidor está se aproximando. O tempo passa lentamente e os teus olhos, eles nem piscam. Você está convicta de que dali você não sai se você não vencer aquele perseguidor, tá? Agora, você descobriu, naquela posição, daquela forma, que você tem um poder incalculável e incontrolável. Ninguém é capaz de controlar esse poder que você tem. Ninguém é capaz de medir esse poder, porque esse poder você nem sabe qual que é o limite dele, mas ele está dentro, ele está firmado em você. Então, nesse exato momento que você está firme, eu vou te contar agora as duas fases. Do que voou e do que persistiu e enfrentou.
ambos olharam para o perseguidor. O que voou olhou para trás e viu o perseguidor. E o que enfrentou deu de cara com o perseguidor. E é sobre isso agora. Então, quem enfrentou o perseguidor e quem voou, quando olhou para trás, pense você lá no céu voando, e aí você decide olhar para trás. Quando você olhou para trás, pense você lá em cima olhando para trás assim, e aí você viu um gato lindo, com olhos brilhantes. Imagina um gato de botas, sabe? Aquele do filme. Aquele gato, ele era tão lindo, tão fofinho, que dava para sentir, só em olhar, o quão macio era aquele pelo. Já quem enfrentou, viu que vinha pela frente, ágil, rápido, e você firme. E de repente veio, e a sombra era gigante. Quando afunilou o beco e deu de cara com você, era simplesmente um rato, bem rápido. E esse rato, ele se deparou com você naquela posição forte, firme, bem calçado ao chão, e ele simplesmente saiu correndo e se enfiou por uma pequena abertura, um pequeno valinho que tinha na lateral do prédio. E ele se foi esgoto abaixo. O que essas duas histórias nos contam? Você gostou da história? Se você gostou da história, dá um like que agora você vai entender com profundidade o que essas situações elas nos trazem falando sobre a nossa mentalidade no digital. Vai ser incrível, eu tenho certeza que em algum momento você vai se identificar com uma dessas duas pessoas. Ou a que voou, ou a que enfrentou. Então vamos lá. Esses somos nós. Uns voam alto e vão, e outros enfrentam. Primeiro precisam enfrentar para depois conseguir passar. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Os dois atingiram o seu objetivo: superar o desafio. Um superou voando, o outro superou enfrentando. Nenhum dos dois estava errado. Os dois descobriram habilidades novas, diferentes uma da outra. E cada um agiu com o que tinha de melhor, com o que conseguia fazer melhor naquele momento. Cada um tinha uma habilidade e usou essa habilidade que foi descoberta. O que era comum em ambos os casos é que o perseguidor ele era muito menor do que qualquer um dos dois imaginava. Nenhum dos dois imaginou um perseguidor tão pequeno, tão dócil, tão indefeso e tão incapaz de causar grande mal a si. E isso nos traz exatamente a nossa visão mental sobre a nossa aparição no digital. Quando nós falamos sobre mostrar o nosso negócio no digital, sobre transformar a nossa vida através do digital, nós temos várias formas de pensar, mas muitas pessoas ainda fogem dessa realidade. E essa realidade, ela vem perseguindo você. E como que você entende que ela vem perseguindo você? As pessoas que, um exemplo, que vão consultar com você, perguntam se você tem Instagram. As pessoas te encontram na rua, querem saber mais sobre o teu trabalho e elas perguntam: tu tens Instagram? Posso ver tua rede social? E nesses momentos a gente percebe que ele está sempre atrás de nós, mas que se a gente encarar com força ou voando, ou seja,
simplesmente fazendo, dos dois jeitos vai funcionar. A gente só tem que tomar uma decisão e persistir, não duvidar dessa direção e dessa decisão. Por quê? Porque quem voou, na metade do voo, não desistiu e resolveu voltar para o chão. E quem enfrentou, quando a sombra se aproximava, não desistiu e se abaixou e chorou. Entende? Então, permanecer firme com coragem de enfrentar, que é sim um desafio, aparecer na rede social, desenvolver um branding, um posicionamento atrativo, um posicionamento que transfira valor, que transfira essência, que transfira verdade, que mostre o seu trabalho com clareza, com coerência, é difícil. Sim, mas hoje existem várias técnicas e você consegue passar por esse desafio. Algumas pessoas, que é o caso do enfrentamento, da pessoa que enfrentou o rato, que ela não sabia que era um rato. Essa pessoa é a pessoa que vai ter que destravar e desbloquear vários medos, vários bloqueios que foram gerados no decorrer da sua vida, bloqueios de identidade, de não merecimento, bloqueios de falta de autoestima. Mas tudo isso é o enfrentamento. Você decidiu, você entendeu que você precisa enfrentar e superar esses desafios. Você vai superar esses desafios até você conseguir passar por cima deles, certo? Um enfrentamento. E existem aquelas pessoas que já estão prontas para voar e só precisam a direção, só precisam abrir as asas e voar e ir, porque já sabem que podem fazer isso. Elas só precisam descobrir a forma certa de fazer isso, a direção certa a seguir, a clareza do que comunicar, a clareza do que realmente vai trazer o valor que ela espera, que ela acredita, a clareza de entender que não precisamos ser guiados por modismos, por dancinhas, mas sim podemos crescer com coerência, com decisão, com assertividade, com o nosso carisma, com o nosso jeito de fazer as coisas, de gostar das coisas. E eu digo isso porque nesse exato momento eu estou fazendo e contando da forma como eu gosto de trabalhar. Eu gosto de atender assim, eu gosto de conduzir os meus mentorados assim, eu gosto de ter essa liberdade de criar, de inventar, de trazer uma analogia para que fique melhor, mais fácil de ser entendido e compreendido o que eu quero transmitir. Então imagina se eu tiver que seguir os moldes de todos os grandes gurus que dizem que não, para crescer, você só conseguirá dessa forma. Imagina só, o que seria de mim? Não estaria nem aqui dando essa aula, iniciando contando sobre um beco sem saída. Então, o que eu gostaria de contar para vocês aqui é que você precisa decidir quem vai ser você nessa história. Quais vão ser os medos que você precisa superar? Qual vai ser a decisão que você precisa tomar e seguir, né? Na nossa vida, os medos, eles podem nos enganar demais. Eles se fantasiam em grandes histórias e nos falam coisas que não são verdade. Quantas vezes você mesmo deve ter falado que são poucos, o digital é para poucos, falar na rede social é para poucos, crescer na rede social é para poucos, alguns até com muitos seguidores não conseguem converter em venda porque não estão prontos e preparados para entender que sim, a rede social ela possibilita um comércio, ela possibilita uma efetivação de uma venda, ela possibilita o teu negócio crescer mais. Então, ela é uma oportunidade, ela não é algo ruim. E quando você entender que se você tratar a rede social como uma oportunidade e não como algo ruim, muita coisa na sua mente, na sua forma de pensar vai ser transformada. A mente, ela engana. E ela me enganou também muitas vezes. Só que quando a gente aprende a interpretar a nossa mente para conseguir ter clareza se aquilo que está sendo dito é real ou é uma ilusão,
né? Você deve ter visto aqueles filmezinhos que tem aqui, ó, o diabinho e o anjinho. Qual que você tem, qual que dava problema no desenho? O diabinho, ouviu o diabinho. Então por que você fica ouvindo as pessoas, ouvindo a sua mente que não vai dar certo para você? Quantas pessoas com negócios incríveis deixando de postar simplesmente pelo medo de falhar na frente das pessoas. Não tenha medo de falhar na frente das pessoas. E eu adoro essa frase, né? Não tenha medo, porque o medo não paga boleto. Entendeu? E esse boleto pode ser um boleto atrasado, como pode ser de uma bolsa carésima que você quer, como pode ser uma viagem internacional maravilhosa que você deseja, como pode ser uma ida a um restaurante que você quer há anos, a comemorar um aniversário de casamento, a comemorar um aniversário de um filho, a poder ter mais um filho, entendeu? A rede social, ela consegue ajudar você nesse processo de crescimento, de alavancar o teu negócio, de fazer as coisas acontecerem mais rápido na sua vida. Ela é capaz de mudar a cronologia do nosso tempo. Ela distorce o tempo, porque o que você levaria muito tempo para, às vezes, construir, você constrói mais rápido. E eu digo isso até para um pequeníssimo negócio. Um pequeníssimo negócio, a venda de doces de porta em porta. E agora imagina a venda de doces de porta em porta com um QR Code mostrando, ó, esse é meu Instagram. Se você, né, antes de eu vir aqui, lembrar que você tem uma festa de aniversário, que a sua filha tá com aniversário, que você vai fazer aniversário, que você vai receber visita, se você lembrar de alguma data importante, tiver algum evento importante, você pode me chamar aqui no Instagram, no WhatsApp, e eu vou te mostrar como eu posso te ajudar. Ou seja, às vezes uma venda que seria de R$10, 4 docinhos, ela passa a ser um cento de doces por cento e poucos reais, R$200. Imagino que deva estar isso, mais ou menos. Não estou comprando doce. Estou comprando cento de doce muito. Mas, entenda a analogia? Ela pode servir para um grande negócio, como ela pode servir para um pequeno negócio. Basta você adequar a toda a estratégia e trazer ela para o seu negócio, para o seu tamanho. Só que a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que destravar. Lembra que eu falei no início do vídeo que existiam 2 pessoas, mas existia também uma outra terceira, que eu nem ia comentar. É essa terceira pessoa que você não pode ser. Por que eu não quero falar dela? Porque eu não quero que você seja essa pessoa que senta e chora dos problemas que você tem, que senta e chora dos resultados que não estão vindo para você. Ah, porque a Shopee está vendendo a preço de nada. Ah, porque as pessoas estão comprando muito pela internet. Então esteja na internet. Então mude o ramo do seu negócio, então traga produtos diferentes, traga produtos personalizados, então faça experiências e provoque experiências diferentes para as pessoas. E entende como sempre tem uma forma? Só não dá para sentar e chorar. Agora dá para usar a criatividade, usar o conhecimento e transformar a nossa realidade, a nossa vida. Muitas mães às vezes não tem tempo para os seus filhos porque tem que trabalhar exaustivamente para ganhar X por hora. Agora imagina você ganhando esses X por hora, mas liberando um pouco mais de tempo da sua agenda física e tendo uma agenda digital, onde você consiga atender seus pacientes no digital, na sua casa, pertinho dos teus. Entende como tudo tem como melhorar e evoluir? Só que o primeiro passo que a gente tem que dar é tomar uma decisão. E essa decisão, a tua mente tem que estar pronta para tomar essa decisão. Estar pronto para tomar a decisão é diferente de estar pronto para ser conduzido pelo processo. Entendeu? Primeiro você decide, depois você passa pelo processo e lá na frente você tem o resultado. Não é da noite para o dia. Pode acontecer? Maravilha se acontecer, mas a clareza e o entendimento de que você tem que ir todos os dias fazendo e acontecendo, ela é muito melhor e eu prefiro muito mais te dizer que não vai ser da noite pro dia do que te dizer vai ser da noite pro dia e não acontecer. Mas se você fizer, se você permanecer,
produzindo para o digital, pensando em estratégias para o teu negócio, pensando em crescer mentalmente, pensando em destravar e desbloquear os teus medos, os teus traumas, os teus bloqueios, com certeza você vai se tornar uma pessoa muito mais bem-sucedida, uma pessoa com muito mais resultado. E talvez lá na frente, sim, daí você consiga reduzir a tua carga de trabalho, porque você está cobrando mais caro, conseguir trazer o teu negócio mais para o digital e conseguir liberar mais tempo para você, faturar mais, ganhar mais, lucrar mais, viajar mais, comprar mais, se for do seu interesse. Mas, por que eu usei a analogia do beco? Porque hoje, meus queridos, minhas queridas principalmente, que eu estou direcionando os meus conteúdos para mulheres, porque eu sinto um chamado muito forte para que eu conduza mulheres, porque eu já vivi essa experiência de não ter tempo para estar com meu filho, de precisar deixar meu filho o tempo todo na escolinha. Quando não estava na escolinha, não estava comigo, ou se estava comigo, estava trabalhando dentro de uma loja. Então, assim, eu vivi várias realidades que me mostraram e me conduziram a fazer a escolha certa. E fazer a escolha certa precisou de um processo, de um tempo para daí eu conseguir gerar mais resultado para mim e conseguir liberar mais tempo para estar com meu filho, entendeu? Por isso que eu te digo, e eu não faço promessa de que vai ser rápido e instantâneo, mas sim, é um processo que, se bem conduzido e alicerçado, você vai ter uma vida muito melhor, tá? Mas então, vamos lá. Por que eu falei do beco? Porque a nossa vida hoje, ela é como se fosse essa analogia do beco, tá? E esse perseguidor é o mundo digital, é o mundo que a gente vive hoje. É um mundo que, quando você olhar para ele e você estiver pronta, decidida, firmada, você vai perceber que ele não é nada comparado a todo o medo que você tinha. É simplesmente uma ferramenta, uma forma, um meio de você conquistar algo a mais, de você crescer mais, de você prosperar mais. Mas somente quando você está firme. Bloqueios superados, medos superados, mentalidade de crescimento fortalecida, posicionada, sabendo o que fazer, como fazer, quando fazer. E isso vai te dar força, vai te dar preparo, sejam as asas, né, para você voar, seja para você enfrentar aquilo que é tão dolorido para você. Eu sou a pessoa mais do enfrentamento, eu não saí voando assim, tá? Eu precisei lidar com todos os meus medos e receios. Eu precisei para me posicionar em tudo que eu fiz na minha vida, mas eu comecei isso muito cedo, eu comecei isso lá na universidade, quando eu era extremamente tímida e não conseguia transmitir nada de forma clara e nem desclara, nem de jeito nenhum. Então essa mulher que foi crescendo ao longo do tempo, que vem hoje aqui falar para você que tudo é possível de ser realizado desde que você enfrente o processo, o tempo, se cure, se liberte de tudo que te prende, de tudo que te sufoca, porque não tem como você chegar e você voar tão longe se você deixar a bagagem nas suas costas. Lembra que lá no início eu disse que quem voou deixou tudo para trás. Tudo que te prendia simplesmente saiu e deu lugar a asas. Então, o beco é a nossa vida. Ou você enfrenta de frente e consegue os resultados que você quer, ou seja, o que é enfrentar de frente. É entender que o digital está aqui, é uma realidade, isso não vai mudar, isso só vai crescer cada vez mais, cada dia mais, as coisas estão mudando e vão permanecer mudando. E é muito melhor você estar posicionada no lado que está crescendo do que você negar isso. Foi uma analogia, eu espero que você tenha gostado, que você aproveite e reflita sobre isso, reflita sobre esse beco que está na tua frente e ele precisa ser superado. E só reforçando, voar, a pessoa que voou, ela deixou para trás também, só que ela deixou de uma forma mais leve, ela não tinha tantos bloqueios enraizados.
E a pessoa que enfrentou e que calçou os pés no chão e que teve que enfrentar de frente, de cara, é a pessoa que muitas vezes tem travas emocionais que estão impedindo ela de chegar onde ela quer chegar. Eu espero que você compartilhe esse vídeo com uma pessoa que merece ouvir isso, de preferência uma mulher que você quer inspirar ela a crescer mais, a ser ainda melhor, uma mulher que às vezes está passando por uma situação difícil e precisa entender que tem como não sentar e chorar só. A gente até pode sentar e chorar um dia, a gente só não pode viver sentado chorando, a gente tem que dar a volta por cima. Seja simplesmente sair voando, né, e acreditando, e aquelas pessoas maravilhosas que conseguem fazer as coisas rapidamente, ou seja, no enfrentamento mesmo. Mas o que eu quero te dizer é que o mal que te assombra hoje, o desafio que parece impossível de ser passado, ele não é impossível. Você vai conseguir. Tenha fé, tenha método, acredite e confie que você vai conseguir passar, seja o problema que for. Tem como. Então, fica o meu agradecimento a você que assistiu esse vídeo com todo carinho. Vou trazer mais vídeos para o canal nesse formato, sempre que eu tiver uma boa inspiração para transmitir para vocês.